Meu amigo do canal FM+, vamos à segunda parte de exercícios de vestibular eletrodinâmica. Partiu? Bora? Começamos com uma questãozinha do Enem 2019, última edição, eletricidade, questão razoavelmente tranquila. Dá uma olhada, lê comigo. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede de 120 volts. Então olha só, o cabo tem 10 ohms de resistência. Tá aqui, ó, é esse resistor, tá vendo? Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50. Então a televisão tem 50 aqui no circuito e as outras são lâmpadas de 200 ohms. Belezura? A televisão funciona apenas com uma tensão entre 90 volts e 130 volts. O número máximo de lâmpadas, que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Existe um carinha aqui, uma resistência de 10 ohms, que é do fio de ligação, fio não ideal. Alimentando, o circuito todo está sendo alimentado por uma rede de 120 volts. Lá eu tenho várias lâmpadas que podem estar ligadas ou desligadas. Nesse caso, todas estão desligadas. E a televisão, só tem um detalhe. A televisão não funciona com uma DDP menor que 90, nem maior que 130. Maior que 130 não é problema, porque a DDP da fonte é 120. Então não tem como ampliar a tensão para ela, do nada assim. Então o que você pode fazer é diminuir. Diminuir como? Imagine a televisão ligada, beleza, funcionando. Vai passar uma corrente pelo circuito aqui. E, cara, se eu ligar a lâmpada, você concorda comigo que é mais alguém puxando corrente? Sim, então essa corrente aqui aumenta. Liga mais uma lâmpada, a corrente aumenta mais. Liga mais uma lâmpada, a corrente aumenta mais. O detalhe, a partir do momento que a corrente vai aumentando nesse resistor de 10, a DDP, a tensão elétrica dele, vai aumentando. Por quê? Porque U é igual a R vezes I. À medida que a corrente aumenta, a DDP nele também vai aumentar. O detalhe é que ele está ligado em série com o resto. Então, à medida que a tensão vai aumentando nele, aumentando, vai diminuindo para o resto. Não sei se tu está lembrado. Na associação em série, a DDP se divide pelos resistores. Então, se aumenta no resistor de 10, diminui para o resto, já que eu tenho uma DDP fixa de 120 para alimentar todo mundo. Então, para a DDP de 120 volts, esse resistor de 10 pode pegar para ele no máximo 30 volts. Por quê? Porque tem que sobrar no mínimo 90 volts para a TV, ok? É a partir desse raciocínio que eu vou começar a resolver a questão. Olha só. Tá combinado então que para esse resistor de 10, a DDP dele máxima tem que ser de 30 volts. Então se eu aplicar U igual a R vezes I, moleque, 30 vai ser igual a 10, que é a resistência, vezes I. Eu acabo te mostrando que a intensidade de corrente nele tem que ser de 3 A. Outro detalhe, essa corrente de 3 A passa pelo resistor de 10 ohms e vai passar também por todo o resto. Todo esse resto aqui, ó. Tudo bem? Por quê? Porque 10 está em série com o resto. Eu não estou te dizendo que 3 A passa pela primeira lâmpada, pela segunda, pela terceira. Não. Esses 3 A vão se dividir pelas lâmpadas e pela TV. Mas, uma vez que esse resto está ligado em série com o resistor de 10, a corrente que passa no de 10 vai passar por eles. Tá bom? Por que você calculou a corrente, Manu? Justamente porque eu quero calcular a resistência equivalente total. Então, para o total, eu vou aplicar U igual a R vezes I. A DDP total é 120. A resistência equivalente total eu não sei, mas a intensidade vai valer 3. Nesse caso, eu acabo de descobrir que a resistência equivalente é igual a 40 ohms. Beleza? Isso ajuda? Ajuda pelo seguinte. A resistência equivalente é a soma do 10 com o resto. Porque 10 e o resto estão em série. Olha só. Se eu chamar isso aqui de X, resistência equivalente total daquilo ali, daquele pedaço, daquele resto, X. Então, REC, que é 40, vai ser 10 mais X. Eu descubro que a associação, então, resto que eu chamei, tem resistência equivalente de 30 ohms. Olha só, o que é 30 ohms então? É a resistência equivalente do resto, que está todo em paralelo. Se está todo em paralelo, 1 sobre REC
É 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais... Então, lâmpadas em paralelo, 1 sobre 200, mais 1 sobre 200. Quantas são? Não sei. Então vai somando. Mais 1 sobre 200, mais 1 sobre 200, N vezes. E não esquece da TV, 1 sobre 50. Correto? Então vai ficar assim, ó. 1 sobre REC, que é 30, a resistência equivalente só daquele raminho, é igual 1 sobre 200, mais 1 sobre 200, mais 1 sobre 200. Quantas vezes? N vezes. Isso aqui vai se repetir N vezes. Se vai se repetir N vezes, fica N sobre 200, mais 1 sobre 50. Vamos fazer continha? Vou tirar um zero aqui, ó. Toma, toma, toma. Vou tirar o MMC, vai ficar 1 sobre 3 é igual a N sobre 20 mais 1 sobre 5. MMC entre 20 e 5. Cara, entre 20 e 5 é 20. 1 sobre 3 é igual a 20, que por 20 dá 1, que por 5 dá 4. N mais 4. Multiplica cruzado ou passa apenas o 20 para lá. 20 sobre 3 é igual a N mais 4. 20 sobre 3 é 6,67. Então, N mais 4 é igual a 6,67. Passa 4 para o outro lado, eu descubro que o número de lâmpadas N é igual a 2,67. Posso ter um número quebrado de lâmpadas? Número de lâmpadas, 2,67. Não, ou é 2 ou é 3. Ele quer o máximo, o número máximo de lâmpadas. Se eu colocar 3, está acima do que eu previ. Então, naturalmente, o número máximo tem que ser de quanto? O número máximo tem que ser de 2 lâmpadas. Qual é a resposta? 2 lâmpadas, letra B. Ok? Dúvidas? Próxima. Essa aqui também é do Enem. Se eu não me engano, 2018. Deve ser. 2000. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado, olha isso, isso é importante, quando exposto a altas concentrações de amônia. Então, em altas concentrações de amônia, a resistência é quadruplicada. Olha o que ele fala. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e sua resistência elétrica é mostrada no gráfico. Está aqui, ó, o gráfico da corrente em função da diferença de potencial. É um resistor ôhmico porque eu tenho aqui uma reta, tá vendo? Lembra que resistor ôhmico tem para a curva U versus I uma reta. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia, olha como é que o moleque erra fácil. Em princípio, essa questão é de aplicação de fórmula, U igual a R vezes I. A moleque aplica U igual a R vezes I no gráfico e erra a questão pelo seguinte, olha só. Olha o gráfico, ele é corrente em função da DDP. Vamos supor que eu aplique para o gráfico U é R vezes I. Pega uma corrente de 6. Se eu pegar uma corrente de 6, moleque, a DDP vai ser de quanto? 3. Aí joga na fórmula e acha o R. Simples assim. Cuidado que a DDP é de 3 volts, but a corrente não vai ser 6. Olha para o gráfico. Tudo que está aqui está multiplicado por 10 a menos 6. Isso significa que essa corrente é 6, só que vezes 10 a menos 6. Vou fazer continha. Vou passar para o outro lado dividindo. Então, R vai ser 3 sobre 6 vezes 10 a menos 6. 3 sobre 6 é meio. Então, vai ficar 0,5 vezes 10 elevado. Está negativo embaixo, passa para cima, positivo. R vai ser igual a 0,5 vezes 10 elevado a 6 ohms. Por que eu não coloco 5 vezes 10 elevado à quinta? Pelo seguinte, olha só. Em princípio, isso aqui é 5 vezes 10 à quinta. Lá no múltiplo chute, existe essa resposta. 5 vezes 10 à quinta está na letra D. Você está lembrado que esse gráfico é na ausência de amônia e ele quer na presença de amônia? Cara, na presença de amônia, a concentração é quadruplicada. Ou seja, com amônia, o valor que você achou tem que ser multiplicado por 4. Então, com amônia, a resistência é 4 vezes aquilo ali. 0,5 vezes 10 elevado à sexta.
4 vezes 0, 2 vezes 10 elevado a sexta ohms. Aí sim é a resposta, porque ele quer na presença de amônia. Eu tenho como resposta, então, a letra E de Emanuel, de lindo, de gostosão. Beleza? Próxima questão. Questão de fusível. Um fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrentes em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua corrente nominal, o fusível queima. Olha lá. O fusível, quando a corrente é alta, ele queima. Quando a corrente é acima da sua capacidade, ele queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente de 500 mA. Olha a sacanagem, ele está trabalhando em miliampere. Tu não vai cair nessa pegadinha, né? 500 mA vai ser 500 vezes 10 elevado a menos 3 ampere. Isso aqui, andando com a vírgula, é 0,5 ampere. Isso aqui é a corrente máxima que o fusível suporta. Fusível, não o circuito, o fusível. Aí você vai olhar para o circuito e vai ver que o fusível está escondidinho aqui, ó. Ele está pegando apenas um resistor de 120 ohms. Qual é o valor máximo da tensão U para que o fusível não queime? Para que ele não queime, a corrente máxima que passa por ele é meio ampere. Eu vou impor isso ao circuito. A corrente que vai passar por aqui, ela é de, no máximo, 0,5 ampere. Beleza? Isso é o que a questão está pedindo. Eu vou redesenhar o circuito só para você entender como que ele é de verdade. Parece até uma ponte de Winston, porque é um losanguinho, mas não é uma ponte de Winston não. Olha só. Esse aqui não é o ponto A, esse aqui não é o ponto B. Então, eu vou colocar lá os pontos A e B. Moleque, eu vou desenhar o teu circuito quadradinho assim, ó. Para você poder enxergar o que está acontecendo. Deixa eu ver. 120 vem até esse pontinho aqui que é o ponto médio. E esse aqui que é o ponto médio. 120 e 60 estão ligados a eles. Então eu posso desenhar isso assim, ó. Esse resistor de 120, o fusível aqui, que eu vou chamar pela letra F, e embaixo 60 ohms. Seguindo a sequência desse pontinho para o B, desse pontinho para o B, eu tenho um resistor de 40 ohms. Em cima eu tenho um resistor de 60 ohms e aqui eu tenho ligados dois resistores, um de 60 ohms e um de 30 ohms. Detalhe que a corrente máxima que passa pelo fusível é de meio ampere. Então aqui pode passar uma corrente máxima de 0,5 ampere. A corrente de baixo, então, eu já sei, ela é de 1 ampere. Por quê? Preste atenção. 120, 60, 120, 60. 60 não é a metade de 120? Se 60 é a metade de 120, ele vai ficar com uma corrente que é o dobro. Hã? De novo. Tu não sabe que U é R vezes I? E não sabe então que I é U sobre R? Se a resistência for alta, a corrente não é baixa? Se a resistência for baixa, a corrente não é alta? Se a resistência for a metade, a corrente vai ser o dobro. Se 60 é a metade de 120, a corrente aqui vai ser o dobro de cima, 1. E aí os dois se juntam nesse pontinho chamado de nó e viram 1,5 ampere. Tio, no que isso ajuda? Preste atenção. Eu sei que o ramo de baixo é igual ao ramo de cima. Por quê, Manuel? Porque eu já fiz essa questão. Olha só, preste atenção. 60 em paralelo com 30. 60 em paralelo com 30 vai ser o produto pela soma. 60 vezes 30 por 60 mais 30. Isso aqui pode acreditar em mim. Dá 20 ohms. Beleza? Aqui, nesse paralelo, vai ser 120 vezes 60 por 120 mais 60. Isso aqui vai dar 40 ohms. Olha isso. Aí o teu circuito fica assim, ó. 60 ohms atrás, 20 ohms na frente, aqui 40 ohms atrás e aqui 40 ohms. Moleque, vê se eles não são exatamente iguais. Vê se a parte de cima não é igual à parte de baixo. Em cima eu não tenho resistores em série. 20 em série com 60 resulta num único de 80. Esse aqui também não vai ser 40 mais 40, então 80. Significa que a parte de baixo é igual à parte de cima. E daí? E daí que a corrente que passa embaixo é 1,5. Se a corrente que passa aqui embaixo é 1,5 ampere, aqui em cima a corrente também vai ser de quanto? 1,5 ampere.
Já dá para matar a questão aí, porque ele quer a tensão total que está ligada ao circuito aqui, ó. Ele quer essa DDP. Como há um paralelo aqui, na verdade você tem duas maneiras de fazer. Ou tu usa o conceito de paralelo, em que a DDP é a mesma, a DDP do de cima é igual a DDP do de baixo. Se eu calcular a DDP do de cima, eu estou calculando a DDP do de baixo. Eu estou calculando a DDP total. Ou então, você calcula a resistência equivalente de 80 com 80 em paralelo. 80 com 80 em paralelo resulta num único de 40. Olha só. Isso aqui, então, seria um único resistor de 40 ohms alimentado pela bateria. Deixa eu ver se eu entendi. 40 ohms, então, é a resistência equivalente ao circuitão todo. Isso, exato. A DDP eu não sei. E a corrente, pelo amor de God, você não venha me dizer que ela é de 1,5 ampere. Por quê? Porque é 1,5 em cima, 1,5 embaixo. Ou seja, a corrente total que passa é de 3 amperes. Aí é mole. Tu aplica U igual a R vezes I e mata a questão. Matei ela lá. Aqui, U, e volta, até aproveitar isso aqui, ó. Olha a preguiça, olha a preguiça. U é igual a resistência 40 vezes o I, que vale 3. Esse U vai ser igual a 120 volts, que é a resposta. Deixa eu ver onde ele está. 120 volts eu encontro na letra D de Jeans. D de fico por aqui. D de até a próxima. D de se inscreve. D de ativa o sininho. Um beijo do gordo, tchau. Quero 8 milhões de likes nesse vídeo. Quero 4 milhões de inscritos em uma semana. Que ridículo, meu Deus. Se inscreve aí. Um beijo, até a próxima. Tchau.